Pode se apresentar e falar um pouco do teu trabalho, assim, depois a gente entra mais na questão do Quintana mesmo. Meu nome é Dulce Helfer, eu sou fotógrafa, eu trabalhei 27 anos na Zero Hora como fotógrafa. Nos últimos 2 anos eu estou trabalhando com projetos e livros. Então eu fiz o livro com a Amanda Costa sobre o Caio Fernando Abreu. Fiz do Pedro Ernesto Denardim, das 10 Copas do Mundo que ele cobriu. Fiz o livro da Redenção. Eu tenho 15 livros sobre o Mário Quintana. Estou terminando agora, que nós vamos lançar dia 15 de novembro na Feira do Livro, o melhor de Mário Quintana, que é o Tabajara Ruas, o Armin Trevisan e eu. Eu estou também participando de um livro sobre o Iberê Camargo, que é o livro do centenário do Iberê, junto com a Fundação Iberê Camargo. Esse ano eu também participei do livro sobre o Luiz Fernando Veríssimo, lançado pelo Zafari e Opus. E eu estou com uma exposição em Paris agora em outubro, que é o 2º ano consecutivo que eu vou expor em Paris. As fotos são sobre o Rio Grande do Sul, que eu tenho muita foto de natureza. Então, assim, é muita coisa para falar. Sim, eu estou atualmente com as 2 exposições ainda coletivas em Porto Alegre, que é a exposição no Shopping Praia de Belas, 20 Ver Quintana, que lembra os 20 anos da morte do Mário. Eu estou participando junto com outros fotógrafos, e também estou com a exposição do Caio Fernando Abreu, que tem uma homenagem ao Caio, que também foi um super escritor. Essa homenagem está sendo feita no Centro de Cultura CE Érico Veríssimo. Para te conseguir juntar todo esse material sobre o Quintana em especial aqui, tu deve ter tido assim uma relação bastante legal assim e extensa com ele, né? Eu queria que tu me contasse como que tu conheceu o Quintana. Então, eu sou de Santa Cruz do Sul, eu vim trabalhar na Zero Hora em 85, tanto na Zero Hora quanto na Secretaria de Cultura do Estado. Em Santa Cruz eu tinha programa de rádio, eu tinha coluna em jornal, eu tinha estúdio de fotografia e também fazia fotos para o jornal. Aliás, eu trabalhei em 2 jornais lá. Daí, quando eu vim trabalhar na Zero Hora, uma das pessoas que eu fotografei foi o Mário. Então, dali em diante, da primeira vez que a gente se falou, foi uma de reciprocidade na hora, de amizade. Ele me convidou para tomar café, aquelas coisas que a gente não explica, de simpatia mútua. Na época, ele morava no Hotel Royal, que é ali perto da Duque de Caxias. E eu aceitei o convite e a partir dali, eu comecei a ir seguido. Primeiro eu ia uma vez por semana. Aí, logo depois, ele se mudou para o Hotel Porto Alegre Residência, na André da Rocha. E como eu morava na Lima e Silva, e a gente ficava próximo, assim, geograficamente falando, eu comecei a ir mais vezes, até porque ele mandava sempre ele teve enfermeiras, né, secretárias cuidando dele, porque o Hotel Porto Alegre Residência era uma parte, hotel, então as meninas, dependendo do horário, eu tinha pela manhã, e durante o dia era uma, durante a noite era outra. Elas dormiam na saleta, e eles dormiam no quarto. Então elas me ligavam, isso assim, independente horário. Às vezes eu ia à tarde, às vezes eu ia de madrugada, quando eu saía da Zero Hora, que alguma das meninas ligava e dizia: o Mário está te convidando para vir tomar um café e comer um mousse, plena madrugada. Então era perto para mim, eu saía da Zero e ia para lá, né, a gente conversar, porque eu também sempre fui notívaga, né? Sempre trabalhei à noite na Zero, cobria os shows e cobria a polícia, fazia de tudo que rolava na noite. Também à tarde. Muitas vezes eu ia à tarde e isso nos deu uma grande proximidade e muita, assim, uma amizade super grande, porque às vezes no sábado eu buscava ele para passear de carro, às vezes ele passeava com o Sérgio Faraco,
que era um escritor, amigo dele, e às vezes a gente ia a pé ali na pracinha que tem na esquina da Lima e Silva com André da Rocha, a gente caminhava, né, porque ele dizia que eu dirigia muito rápido, que ele não gostava que eu andava muito rápido, e eu acho que eu estava a 40 por hora, ele achava que era rápido. Então a gente ia muito na pracinha. E quando eu chegava lá no quarto, ele sempre lia as poesias, porque ele fazia tudo à mão. Ele escrevia à mão e depois as secretárias, dependendo do horário que ele criava, né, passavam a limpo num caderno. E ele acabava me dando esses originais. Então eu tenho os originais dele, escritos à mão, com as poesias, e em cima ele me dedicava. Eu tenho vários originais, eu tenho até medo que acabam um dia se perdendo, né? Porque eles já estão ficando bem amarelados, mas até hoje eu não sei a quem confiar esses originais, que já foi perdido na Casa de Cultura Mário Quintana, já perderam originais que eu emprestei, agora eu não cedo mais, não sei para quem poderia conservar isso, né? Mas, enfim, foi mais ou menos assim, e foi uma amizade que foi indo aos poucos, mas depois a gente, nos últimos anos, assim, nós tínhamos muita intimidade, né? Porque eu entrava no quarto dele sem bater, e ele sempre perguntava o que eu achava das poesias, ele lia para mim o que ele tinha criado. Então, passavam a limpo, ele acabava me dando, né? Então, foi uma relação íntima, assim, mais assim como de familiares mesmo, né? Porque sempre foi de bastante amizade, porque eu também, eu tinha prazer para ele, eu dizia, não tinha essa história de sabe? Ai, não, o Mário é o Mário Quintana. Depois que a gente se torna amigo de alguém, tu passa a ver aquela pessoa mais como amigo do que como um escritor ou como um artista, ou, sabe? Acaba tendo essa intimidade. Então, eu sempre tive também muita liberdade de falar as coisas pro Mário. Como, por exemplo, como ele foi 3 vezes à Academia de Letras, negou a entrada dele e colocou pessoas como Sarney, como Maria Matos, pessoas que não dá para entender porque estão na academia, né? Quando a academia convidou ele para se candidatar, o Mário, quando eu cheguei lá para tomar o nosso cafezinho, ele falou, eles querem que eu me candidate à Academia Brasileira de Letras, não sei o quê. Falei, mas Mário, os caras te negaram 3 vezes. É um absurdo. Tu não vai aceitar te candidatar, porque senão eu nunca mais falo contigo. Porque é uma coisa absurda. Tu não vai entrar numa academia que tem Sarney e tem Maria Matos. E aí eu disse para ele, bom, se tu aceitar... E a Helena Quintana, sobrinha dele, também falou isso para ele. Então a gente estava bem unida nesse sentido de que o Mário não era para se candidatar pela 4ª vez, né? Numa academia que não merecia ele, que é o que eu achei na época, porque eu achei uma grande injustiça. Em vez do Mário Quintana entrar na Academia Brasileira de Letras, quem entrou? O Sarney, com um romance, que é o Marimbondos de Fogo. Como é que eles botam esse cara na Academia Brasileira de Letras e não botam o Mário Quintana? Então, agora a gente vai lançar dia 13 de novembro, na Feira do Livro, O Melhor de Mário Quintana. É um livro, assim, que eu e o Armindo Trevisan escolhemos as melhores poesias dele, e as fotos são todas minhas desses 10 anos de intimidade. Então, assim, tem de tudo um pouco nesse livro. E a gente está bem curioso para ver como é que, né, todo mundo vai receber esse livro, porque tem, assim, tudo sobre o Mário ali. Tem a biografia, tem os amigos pensavam dele, registros do Érico Veríssimo, do Luiz Fernando, do Armindo Trevisan, Tabajara Ruas, escrevendo sobre o Mário, e tá ficando super bonito. Dulce, como tu falaste agora, o relacionamento de vocês foi, assim, de bastante intimidade e cumplicidade, né? Eu queria que tu me descrevesse quem era o Mário Quintana ao lado da Dulce. Bom, ele era como outro grande amigo, assim, eu nunca tive essa distância em função de idade, porque, por exemplo, eu trabalho também com a dona Eva Soffer,
há quase 30 anos, e ela tem 90, e agora vai fazer 91 esse ano. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a minha melhor amiga, tem 28 anos, a gente sempre sai junto. Tem outro amigo que tem 32, e tenho amigos de 90 anos. O Armindo Trevisan, que casualmente ontem eu estava lá na casa dele, o Armindo tem 80 anos. E eu não consigo, entre amigos, ver essa diferença, porque o que um amigo faz? É trocar ideias, é te apoiar, é tudo isso que um amigo faz, é independente da idade. E como o Mário também era uma pessoa que eu tinha toda essa intimidade, ficar no quarto, e ele ler as poesias, perguntar o que eu achava, para mim o Mário Quintana era eu pelo menos nunca vi esse lado mais pesado, que dizem que quando o Mário era alcoólatra, na época que ele trabalhou no Correio, que ele tinha esse lado, porque ele não é, desde os 60 anos ele tinha parado de beber, ele só tomava café preto, e era uma pessoa, claro, uma pessoa com personalidade forte. Quando ele ficava brabo, ele ficava, mas ele era uma alma, assim, poética sempre, e muito lúcido para as coisas. Então, nunca teve essa distância, né, entre eles, entre nós, aqui, desculpa que meu cachorro me confundiu. Então, acho que era isso, né, o Mário, para mim, sempre foi um dos maiores poetas do Brasil. Eu acho que ele, inclusive, é injustiçado, porque tem poetas muito mais conhecidos que ele, que a obra não tem a mesma veracidade, o mesmo talento. Eu acho que com esse nosso livro, que vai ser lançado para todo o Brasil, a gente espera que o Mário fique mais conhecido em todo o país, né? Que tenha essa receptividade que outros grandes poetas têm, porque não moram aqui no sul do Brasil, moraram lá onde está toda a mídia, né? Como acontece com os nossos músicos, né? Que os músicos aqui gaúchos têm que se mudar para o Rio, para Rio e São Paulo, para ter o mesmo, pelo menos para serem tão conhecidos quanto os músicos de lá, né? E é assim que rola, né? Tu falou bastante do Quintana como amigo, né? Um amigo, assim, Sim. Como qualquer outro, né? Mas Sim. e se tu pudesse descrever ele em 2 palavras, assim, 2 qualidades? Puxa, em 2 palavras? 2 palavras? De repente, Bom, eu acho 2 ele, características dele, assim. 2 características para mim, ele era extremamente original. Porque essa maneira de ele escrever, não tem outro poeta no Brasil que escrevesse dessa forma. Então, para mim, é a originalidade dele e a modernidade, porque ele sempre foi um cara que super moderno na poesia dele, que outros não conseguem. Ele sempre é atual, sempre é contemporâneo. A poesia do Mário tem momentos que chega a ser punk, assim, como ele vai direto ao assunto, sabe? E, ao mesmo tempo, ele tem todo esse lado poético que eu considero ele... Se fossem 2 palavras, eu diria que ele é muito moderno e muito original. Dulce, e na questão da exposição Vim Te Ver, como que tu fez a seleção, assim, de imagens, de fotos? O que tu quis falar, assim, mostrar do Mário Quintana com as tuas fotos ali? Não, na verdade, quando a Maria Cultura que fez uma exposição coletiva, eles pediram que eu, assim, os outros interpretaram a obra do Mário, né? Eles pediram que eu participasse com fotos do Mário. Então, como cada fotógrafo colocaria uma foto, eu coloquei uma foto que acompanha a poesia Bilhete, que é uma poesia também muito linda, né? Que ele diz: se tu me amas, ama-me baixinho, não grites por cima dos telhados, por aí vai, né? E também eu coloquei outra foto que foi espalhada pela cidade em 30 outdoors. Então, tem 30 outdoors pela cidade com Mário Quintana,
nos 20 anos, lembrando os 20 anos da morte dele, e também tem ele por dentro do shopping, né? Fotos, essa foto dele na Casa de Cultura, que também acabou indo para lotações, ônibus, então foi bem divulgado, né? Eu peguei 2 momentos dele completamente opostos. Um dentro do quarto, ele de pijama, a foto é super introspectiva, que é aquela coisa bem dele ali, sozinho no quarto, coisa e tal. E eu peguei a outra foto que estão nos outdoors, é ele na Casa de Cultura, que ele foi conhecer a Casa de Cultura depois da reabertura, porque no dia da inauguração ele não conseguiu ver a Casa de Cultura, que tinham centenas de pessoas, ele só ficou lá embaixo, assim que foi inaugurado ele foi embora, porque ele estava muito cansado. Então a gente foi num dia, numa segunda-feira, calmamente, quando a Casa de Cultura está fechada, fomos conhecer toda a Casa de Cultura sem ninguém por perto, sabe? Para ninguém incomodar, para ele poder conhecer com calma. Então, essa foto que estão nos outdoors são nesse dia que a gente foi na Casa de Cultura para que ele visse como ficou a Casa de Cultura após a reforma. E tu lembra o que ele falou, assim, sobre a Casa de Cultura, Dulce? Ele achou maravilhoso, né? Porque quando ele morava lá, era o Hotel Majestic, e depois logo a Casa de Cultura já virou Casa de Cultura, mas estava em péssimo estado, né? Daí quando foi feita a reforma, que era na época, foi feito com o secretário de Cultura, que era o Carlos Jorge Appel, que foi um cara assim que reformou a casa, conseguiu reformar a Casa de Cultura e reabrir, né? Fazer ela o que é hoje. E também ele, ao mesmo tempo, ele formou a biblioteca pública na época. Então, eu me lembro muito disso, que foi durante essa gestão do Carlos Jorge Appel, né? Mas eu lembro, claro, que o Mário ficou todo orgulhoso, né? Que uma homenagem assim, é claro, quem não ficaria, né, de ter seu nome numa Casa de Cultura? Sim, então ele ficou orgulhoso ali. Claro, muito, né? Ter o nome dele lá num hotel que ele morou anos, num quarto, e agora ter uma Casa de Cultura toda, né? Reformada, bonita, com o nome dele. Dulce, vou te fazer uma pergunta um pouco delicada, mas como foi, assim, perder o amigo, assim, de 10 anos? Para mim foi muito chocante na época, porque o Mário, ele ia seguido para o hospital. Ele mesmo me disse que ele passou a maior parte da vida dele indo para hospitais, porque ele foi, desde criança, muito doente, né? Inclusive, ele disse que ele foi uma criança azul atrás de uma vidraça, porque ele não conseguia brincar com as outras crianças, ele vivia doente. Então, ele olhava as outras crianças brincando através de uma vidraça. E assim, durante a vida toda, ele baixava ao hospital e tu sempre achava que ele ia sair do hospital e ia no outro dia estar bem de novo. Que era comum, ele baixava ao hospital, isso durante anos. E daí ficava mais 2 anos sem ir para o hospital, super bem, ele tinha altos e baixos. E então eu achei que ia acontecer isso. Até no dia da morte eu fui ao meio-dia lá e falei para Helena, a sobrinha dele, que está cuidando dele, eu disse, olha, Helena, eu vou trabalhar, mas hoje eu vou trabalhar à tarde, na época na 0 hora. Quando eu sair do jornal, se tu quiser, eu fico cuidando do Mário, e daí tu pode descansar. E daí ela falou, tá ok. E olha que mundo pequeno, porque olha o absurdo que aconteceu naquela tarde, que não era horário meu de trabalhar, eu sempre trabalhei à noite. Naquela tarde, a pauta era o Sarney, que estava chegando no aeroporto, o antigo aeroporto Salgado Filho, na área VIP. E nós fomos para lá entrevistar o Sarney. Quando eu estava fotografando o Sarney, no meio da entrevista, o secretário do Sarney entrou na sala VIP do aeroporto para comunicar que o Mário Quintana tinha morrido. E aí, então assim foi. Só isso, né?
Sim, é bem emocionante, bem. Mas o bom é que ele deixou lembranças boas pra ti, tu conseguiu conviver com ele 10 anos, né? Ah, sim, com certeza. A gente está preservando, assim, muito, né, o trabalho, a memória dele. Eu tenho certeza que ele está vendo de algum lugar. Com certeza, com certeza. Se ele pudesse agradecer, garanto que seria bastante, né? Por todo o trabalho que vocês têm feito por ele, assim, lembrado. E até pra E gente, por né? mim, né? Isso, Na como verdade, ele fez muito por mim e eu tô sempre, assim, divulgando a obra dele, né? Porque eu acho que o Mário nunca teve o reconhecimento que merecia, assim, nacionalmente, né? E agora a gente espera que cada vez mais as pessoas leiam ele, né? Conheçam a obra. Mas é muito importante, porque acaba que vocês vão perpetuando a história e compartilhando com a gente, né? Que tá chegando agora, que não teve essa oportunidade de conviver com ele. E ele tem coisas tão modernas, sabe? Que grandes poetas de agora tentam fazer e não conseguem. Então, assim, tem que, na verdade, vasculhar e achar o melhor, né, do Mário. É o que a gente está fazendo. E o Armindo Trevisan também era muito amigo dele, então é uma grande parceria. E como eu trabalho também com cinema, né? Eu trabalho, o Tabajara Ruas é cineasta também, e eu faço estilo e making off de cinema. O Taba tá junto, o Tabajara Ruas também tá nesse. Então esse livro tá em boas mãos, sabe? Eu tenho certeza que o Mário, da onde estiver, está muito orgulhoso.